E você aí, cansado de sentir essa dor no quadril, cansado de visitar cada vez mais seu ortopedista, e você já está até se tornando amigo dele, não aguenta mais carregar todos aqueles raios-x gigantesco pro médico. Hoje em dia já pode ser até online, né? Mas você que já não aguenta mais ver o médico avaliando todas e todas essas chapas de raio-x, quer entender melhor pela linguagem do corpo o que é? Ou você sabia que existem padrões de pensamentos, palavras, ações e sentimentos que podem te ajudar a melhorar essa dor no quadril ou na cabeça do fêmur? Quer saber mais? Continua nesse vídeo, bora lá! E aí, você aí? Hoje nós vamos falar sobre coxa femoral, quadril. E agora eu vou fazer um estilo um pouco diferente para vocês, mais parecido com as minhas aulas mesmo, tá? E a ideia é vocês verem ali como que é esse processo de linguagem do corpo, da forma como também eu ensino. E, claro, de propósito, eu estou, né, respondendo ali uma pergunta que foi feita em outra rede social para mim também. E assim, as pessoas falaram assim: o que é quando o animalzinho tem um problema na coxa femoral? E para responder isso muito rápido é um pouco complicado. Então, se você gosta bastante de linguagem do corpo, já segue aqui o canal, né? E nós vamos conversar aqui explicando todo esse processo de uma forma muito dinâmica, vamos dizer assim, mas também com alguma profundidade, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar aqui e nós vamos começar a falar do quadril. O quadril, pela linguagem do corpo, ele é uma representação de equilíbrio emocional. Ele está, vamos dizer assim, no centro do corpo, e por estar no centro do corpo, ele fala de estar centrado nas suas emoções. Mas para a linguagem do corpo, assim, a linguagem do corpo é muito associativa, tá, pessoal? Então, existe um processo na nossa mente que é a associação, e essa associação, você pode lembrar assim, ó, sinto um cheiro de um perfume, lembro de quem usa. Mas isso é uma associação diferente, o corpo ele faz associação conforme as funções de partes do corpo, né? Então, antes de falar da parte coxa femoral, qualquer coisa do tipo, vamos falar do quadril. E aí eu acho bem interessante que vocês entendam isso, né? Então, se a gente fosse falar ali do quadril, o quadril, pela linguagem do corpo, ele fala assim: como está o meu equilíbrio emocional? E se vocês olharem, e aí eu acho bem interessante, uma das funções do quadril está associado a processos de equilíbrio também, né? E isso é muito interessante, porque o quadril ele fala dessa parte de um equilíbrio emocional, mas ele também fala de como aquilo que a pessoa te traz, o impacto daquilo que as pessoas te trazem, como você está internamente bem com isso. O quanto você consegue manter suas emoções sob controle quando isso acontece, né? Então, olha que interessante, né? O quadril, ele tem ali a função de distribuir o peso, né, para as pernas. Ele facilita os movimentos de andar. Ele contribui para o equilíbrio do corpo, tanto em repouso quanto em movimento. Então, é como se você fizesse uma analogia, né, de o que eu recebo da vida, porque, veja aqui, ó, facilita os movimentos de andar, correr e pular. Andar é ir para os seus sonhos, metas, objetivos, chegar aonde você quer. Então, o quadril, ele é a representação do como eu, quando eu quero alcançar algo, simplesmente eu tô lidando emocionalmente bem com isso. E aí é que tá, sempre que alguém me traz algo e eu me abalo emocionalmente, eu troco minhas emoções, o quadril ele é afetado. Isso aí é muito interessante, tá, pessoal? É claro que é um processo bem profundo também, quando se fala de quadril, né? É um processo bem legal, mas cabe a gente entender, assim, algumas coisas, né? Dentro desse processo de quadril, a gente está falando o que ele faz, mas você precisa entender como você coloca o peso naquilo que o outro te traz. Então, já atendi pessoas com problema no quadril e sempre que alguém falava algo, trazia algo de uma situação, aquele peso era muito grande. Então, eu preciso entender causa, efeito, retorno, eu preciso entender de leis para saber para que eu estou vivendo aquilo, para que esse processo não me abale emocionalmente. Desta forma, se esse processo não vai me abalar emocionalmente, eu não vou trocar emoção. O que é trocar emoção? Eu tô feliz, eu fico triste.
tô feliz, eu fico surpreso, eu fico triste, né? Mas assim, eu tô brincando aqui, mas é um processo muito sério. Trazer esse equilíbrio para as emoções é muito sério, né? Então, é muito interessante você entender essa postura diante do que é um quadril. No curso, eu venho trazendo essas informações de associação para vocês, entre outras coisas, tá? Muito interessante. Só que, é claro, o quadril às vezes pode ter problema no lado esquerdo, direito e por aí vai. Isso aí é bem natural, né? Um esquerdo, você vai ver ali quando um homem te traz algo, uma situação que um homem é responsável, que eu estou envolvido, essa informação chega até mim, o que acontece, isso me abala emocionalmente, eu não consigo manter o equilíbrio emocional, lado esquerdo homem, lado direito mulher, né? Falando até de uma forma mais leve, mais tranquila aqui. Dá para falar muito mais detalhe, mas a ideia não é isso, é mais aprofundar. A gente faz isso em cursos, né? E aí a gente vai começar a falar aqui da parte coxa-femoral, né? Então, a articulação coxa-femoral, né? E na verdade o quadril também é um processo. O quadril proporciona mobilidade e estabilidade ao corpo. Então, ter equilíbrio para que você possa ter essa mobilidade, possa ter essa flexibilidade, né? Que é uma parte articular do nosso corpo, né? E aí, se a gente falar aqui, ó, de uma articulação coxo-femoral, o que é ser articulado? É saber negociar, é ser flexível, é um processo muito humano, né? É uma articulação sinovial que conecta a cabeça do fêmur à parte da pelve, né? Se nós colocarmos aqui em imagens, nós vamos ver esse encaixe aqui, né? É bem interessante porque eu vou tirar de imagens, vou voltar para lá. Na linguagem do corpo aqui existe uma separação. Quando especificamente a cabeça do fêmur, essa estrutura arredondada que encaixa no acetábulo, eu acho que fala assim, ela tem problema. Essa área em si fala que eu me desequilibro emocionalmente quando envolve um assunto de dinheiro, tá? Então isso aí é muito interessante. Aqui a gente está falando assim que muitos animais, por exemplo, muitos cachorrinhos, cachorros de porte médio e grande, eles tendem a ter problemas coxofemoral. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as pessoas que têm animais de porte médio e grande, eles precisam aprender a lidar com a própria emoção, né? Que estão com esses problemas. De não trocar essas emoções, mas na hora que lida com o dinheiro, a cabeça do fêmur ela fala de um processo onde eu não concordo com as pessoas ao meu redor, meu convívio, meu trabalho lidam com o dinheiro, e às vezes eu restringo demais esse dinheiro. A Cris, né? Se você não conhece, quem fala muito, quem trouxe todo esse conhecimento, né, pra gente foi a Cristina Caio, e eu trabalhei ao lado dela por vários anos, né? E hoje eu trabalho lá na escola também, que é a escola que ela trabalha. Ela fala de avareza, né? Mas eu já atendi pessoas que, na verdade, assim, ela trabalhava em uma empresa e naquela empresa ela gerenciava o dinheiro daquelas pessoas e as pessoas estavam gastando o dinheiro de um jeito que ela não gostava, ela achava que estava errado. E aí ela segurava esse dinheiro, às vezes ela restringia algumas coisas. Quando ela conseguiu soltar isso, o quadril foi melhorando, né? A ponto da cabeça do fêmur e o quadril ali não ter mais dor. Então é muito interessante, pessoal, quando a gente fala desse processo, porque aqui vocês conseguem ver como a linguagem do corpo ela não é só uma coisa de achismo, né? Ela tem toda uma associação. E isso é bem legal, né? Então a cabeça do fêmur, né, que é essa estrutura aqui arredondada, que encaixa ali no quadril, ela fala desse processo de como eu estou lidando com o dinheiro. Às vezes eu posso estar pegando o dinheiro de alguém, não deixando essa pessoa gastar. São muitas possibilidades. Por isso, às vezes, é interessante você, se você tem alguma dor nessa área, marcar uma consulta para entender. Por exemplo, já atendi uma pessoa que ela entregava o dinheiro para uma outra pessoa e caía na conta dela. Só que essa pessoa não gerenciava bem o dinheiro e ela se incomodava, porque às vezes caía para ela a responsabilidade de cuidar disso. Então, assim, todo o processo que envolve a cabeça do fêmur está associado a isso. Então, se seu animalzinho tem um problema ali nessa área e envolve a cabeça do fêmur, ok, né? Nós temos essa estrutura aí que precisa ser olhada, né?
Muito bem. Todo esse processo ele é um processo articular. Qualquer processo de dificuldade com articulação, é importante que você entenda que você precisa ser flexível, que você saiba negociar. E assim é a mesma coisa. Se a gente fala de uma cabeça do fêmur, nós estamos falando que tem que aprender a negociar com essa parte financeira. E se eu falar de uma parte do quadril, na hora que essa emoção, na hora que essa pessoa traz essa informação para mim, que eu vou me abalar emocionalmente, eu respiro fundo, entendo o meu retorno sobre isso, e aí eu vou lá, sou flexível, negocio, e eu não fico travado nisso, eu começo a criar um rumo para mudar esse processo, né? Então, olha que interessante, né? O quadril ele faz esse processo de distribuir o peso, ele facilita os movimentos por causa dessa flexibilidade. Então, você precisa ser mais equilibrado e mais flexível no geral, né? Tanto que ele contribui para o equilíbrio do corpo, né? Muito bem. Você precisa se posicionar, né? Você precisa se colocar nesse processo, mas antes de tudo, você tem que trabalhar o equilíbrio da sua emoção, tá? Que é a chave ali do quadril, ok? Muito bem. Dentro do processo de quadril e de coxa femoral, né, nós temos ali que a pessoa pode ter alguns processos, né? E aí aqui nós temos problemas comuns na parte como coxa femoral. Eu vou falar só um pouquinho aí para vocês, né, desse processo, mas ali é uma condição degenerativa que causa desgaste de cartilagem articular, levando a dor e rigidez. Então, se você tem uma articulação e ela está com desgaste de articular ali, de qualquer forma, o que deveria fazer com que mexer não causasse dor, não causasse esse processo de um osso roçar no outro, é a parte de lubrificação, às vezes a parte de cartilagem, que é o que está falando aí, que representa eu ser flexível nas minhas ideias. Então, se eu sou duro, eu não mudo, eu não tento entender para que isso acontece comigo, essas áreas vão ser afetadas. As áreas de articulação, eu não estou nem falando das áreas de só da artrose, né? Nesse local, é qualquer local. Só que quando fala dessa parte da coxa femoral, nesse encaixe mesmo, a gente está falando da parte financeira, né? Aqui a gente fala de uma displasia coxofemoral, é uma formação anormal de articulação mais comum em cães, mas também pode ocorrer em humanos, causando dor e instabilidade. Então, se essa parte articular ela não está bem, foi uma formação anormal, que seja que nasceu, que seja o que for, é importante fazer o mesmo padrão de comportamento, que é na hora de lidar com o dinheiro, na hora de lidar com o dinheiro, saber ali estruturar, não fechar a mão, entender por que cada um está usando o seu dinheiro, que cada um gerencia o seu dinheiro e desses processos, tá? Claro, se você tiver dificuldade de entender o que está acontecendo na sua vida, é legal você marcar uma sessão para entender melhor, né? Inflamações, né, uma bursite na parte sinovial ou nessa cartilagem que seja, é que eu tô com muita raiva dessa situação. A situação já me deixa muito irritado. Então, são situações geralmente que vão se repetindo e a pessoa fica com muita irritação. E aí a bursite vem, que é uma raiva muito grande, a ponto de querer, assim, bater nas pessoas por isso. Mas não quer dizer que a gente bata, né? Mas mentalmente, isso seria possível se a gente não tivesse essa regra, essa restrição do nosso superego, das nossas regras, limites e restrições que nós aprendemos com os nossos pais, tá bom? Então pode haver ali alguns traumas de movimentos bruscos, né? Lesões e ligamentos. Quando o ligamento ali ele tem alguma lesão é porque eu quero me afastar disso, eu não quero estar conectado com isso mais, né? É claro que hoje não dá pra gente falar de tantas coisas assim. Vejam vocês se vocês querem realmente se aprofundar em linguagem do corpo, a gente pode realmente ir ali fazer uma consulta só sobre isso mesmo, trazer mais informações, ou até você fazer um curso aí de linguagem do corpo, né? Então, assim, ó, seu animalzinho tá com um problema coxofemoral, você já entendeu ali o que você precisa fazer para que esse processo melhore, né? Eu estou falando que vai ser fácil? Não, não estou falando que vai ser fácil. Mas que, assim, a primeira coisa que eu faria, assim, se você quiser, faça, né? Seu desejo, o que você quer para você. Começa fazendo algo para te dar equilíbrio emocional. Então, por exemplo, já atendi uma pessoa que ela tinha problema no quadril, que tirava o equilíbrio emocional dela era
o relacionamento. Então, enquanto ela não resolvia o que ela queria pro relacionamento, como era o relacionamento dela, o quadril dela doía, sempre do lado esquerdo, porque o relacionamento era com uma mulher. Desculpa, lado esquerdo com o homem, né? Eu não sei direito, pessoal, o que causa especificamente para vocês. Vocês vão precisar olhar na vida de vocês. E lembrando, aí se é na cabeça do fêmur, a gente já sabe que está associado a dinheiro, você vai ter o lado, e você vai precisar olhar que situação é essa, como você está administrando, como você está levando isso, né? Então, assim, aqui o intuito é trazer um pouco mais de informação para vocês. É claro que dá para falar muito, muito mais, pegar cada aquela parte ali e explicar tanto do quadril quanto da coxa, né? Da coxa não, da parte da cabeça do quadril. Dá para falar da coxa também ali, porque tem sua associação ali com o quadril. Mas a ideia primeiro é trazer essa resposta aí para vocês. Então, eu quero melhorar meu quadril. Primeiro eu tenho que descobrir que situação é essa que eu perco o equilíbrio emocional. Faço coisas que me ajudem a ter equilíbrio emocional, como meditar, respirar fundo. Começo a criar o planejamento para mudar essa situação. Entendo minha causa, efeito, retorno. É muito importante entender de leis universais, tá? Muito importante mesmo. Procuro um processo terapêutico, procuro entender qual é a situação e vou mudando. Aos pouquinhos você vai ver que vai melhorar. Quanto ao processo da cabeça do fêmur, aí é bem interessante você descobrir que situação é essa de dinheiro, que envolve ele administrar o dinheiro, gerenciar o dinheiro seu, de alguém que você ama, de como está o gerenciamento de dinheiro, de onde você se importa, para essa área não ficar dolorida. E aí é a mesma coisa, tem que descobrir que situação é e criar um planejamento para lidar com isso melhor, tá bom? Se você gosta de linguagem do corpo, que eu sei que você gosta, senão você não estaria até aqui nesse vídeo, certeza. Senão você já teria ido embora. Você gosta de linguagem do corpo, então se inscreve no canal. E, claro, se você quiser, faça curso comigo aí, que vai ter o curso longo. Eu tenho workshops também, que vão acabar acontecendo. É isso, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Espero que vocês tenham gostado, que gostem cada vez mais dos vídeos e principalmente da linguagem do corpo. Valeu! Tchau!